que os Estados Unidos têm um sistema federal e um sistema estadual, e ambos têm tribunais. E ambos têm tribunais que estão interpretando constituições. Então, esse tipo de introdução, ao final da minha fala, vocês vão aprender sobre o sistema constitucional americano, que está envolvido nos litígios climáticos, e eu vou discutir alguns casos no nível federal e no nível estadual. E, ao final, nós vamos ter uma conversa com perguntas. Só para verificar de novo com o professor Carvalho, esse ritmo está bom ou você gostaria que eu acelerasse ou fosse mais devagar? Está perfeito. Obrigado. Então, primeiro, um resumo da minha palestra. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre litígios climáticos globais, ou seja, em que medida os casos climáticos estão sendo iniciados no mundo. Depois eu vou falar sobre litígios de direitos climáticos nos Estados Unidos de duas maneiras. Primeiro, litígios climáticos envolvendo direitos no nível nacional ou nível federal, sob a Constituição dos Estados Unidos e sob o Common Law federal. E depois no nível subnacional ou estadual, dentro das constituições estaduais e do Common Law estadual. Então, esse é um conteúdo básico da minha palestra. Jimmy, não estou ouvindo. Agora sim. Então, o que vocês estão vendo aqui no slide é a prevalência de litígios climáticos no mundo. As cores mais escuras na tela representam um número maior de litígios climáticos sendo liderado pelos Estados Unidos. E como vocês podem ver, existe uma grande quantidade, como vocês sabem, no Brasil também, incluindo alguns iniciados pelo anfitrião deste encontro hoje. Então, aqui tem uma fotografia. Ao redor do mundo, existem 3.000 casos de litígios climáticos iniciados. Então, em 50 anos, ao redor de 30.000. 2/3 são nos Estados Unidos. Uma grande variedade de casos dentro da common law, direito estatutório e constitucional. 400, ao redor de 400 na América do Sul, 300 na Europa e 300 no resto do mundo. Então, ao redor do mundo, aproximadamente 3.000 e 2.000 sendo nos Estados Unidos. Então, estamos falando de uma porção pequena desses 2.000, que são os casos envolvendo o nosso direito a um clima estável ou sustentável, é o que eu chamo de litígios de direitos climáticos nos Estados Unidos. Mas primeiro é importante nos lembrarmos do nosso sistema legal dos Estados Unidos. Nós temos tribunais federais e temos tribunais estaduais. Os tribunais federais consistem de um tribunal de primeira instância, que se chama o District Court, e depois temos os tribunais de apelação, e existem 13 desses no país. E você tem direito a apelar para um tribunal de apelação, mas você tem que pedir para a Suprema Corte para conceder permissão para ouvir um caso, e a Suprema Corte apenas conhece 70 casos por ano, então não são muitos. No nível de tribunais estaduais, nós temos também os tribunais de primeira instância, que são os trial courts, e depois os tribunais de apelação, e algum tipo de corte de tribunal superior ou suprema no estado. Então, isso é apenas para lembrar como funciona o sistema de tribunais nos Estados Unidos. Outra lembrança é sobre
a função dos tribunais federais versus a função dos tribunais estaduais, porque é diferente. No nível federal, os tribunais têm jurisdição limitada, apenas a jurisdição que o Congresso concede a elas. Outros tribunais, apenas a Suprema Corte é estabelecida pela Constituição. Todas as outras são estabelecidas ou criadas pelo Congresso. Existe pouco cruzamento com os tribunais estaduais. Os tribunais estaduais são tribunais de jurisdição geral. Eles podem conhecer qualquer tipo de alegação, mesmo federais. E a sua existência depende da Constituição e das leis daquele estado. E a Corte Suprema, o Tribunal Supremo do Estado, tem a última palavra sobre todos os casos, exceto sobre questões de Constituição que envolvem a Constituição Federal. Então, eu vou falar sobre dois tipos de direitos climáticos, de causas de pedir. O primeiro são as causas federais e a segunda são no nível estadual. No nível federal, existem dois tipos de pedidos relacionados a clima. Alguns são constitucionais e estes são iniciados por cidadãos contra o governo americano. Por exemplo, um exemplo é o caso Juliana. E outras são causas de pedir no common law, geralmente por estados contra empresas, como poluidores de carbono. Então, temos casos constitucionais e casos de common law no nível federal ou nacional. E quanto ao nível estadual ou subnacional, temos a mesma coisa, temos casos constitucionais iniciados por cidadãos contra o Estado e temos causas de pedir de common law, geralmente iniciadas por estados contra empresas. Então, antes de continuar falando sobre os casos, só quero verificar que o áudio está funcionando e o vídeo e os slides. Tudo certo? Sim. Então, primeiro, pedidos da Constituição Federal são relacionados a provisões da Constituição dos Estados Unidos. Deixe-me lembrá-los que a nossa Constituição Federal não diz nada sobre o ambiente. Nós não temos um artigo 225 como o Brasil tem. A Constituição é silenciosa sobre o ambiente e sobre o clima. Então, como os casos climáticos chegam aos tribunais federais? Bom, através do que se chama a cláusula de due process, de devido processo, e essa cláusula, como vocês podem ver na tela, ela diz que o governo não pode privar qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo. É isso. Não é um direito positivo, e você vê que é um direito negativo. Ele proíbe o governo de privar as pessoas de vida, liberdade ou propriedade, mas não garante a vida ou a liberdade ou a propriedade ou qualquer outra coisa. Apenas diz que o governo não pode privar as pessoas disso sem o devido processo. Então, a partir dessa cláusula de devido processo, nós chegamos a direitos socioeconômicos, porque de outra forma a nossa Constituição é silenciosa sobre direitos socioeconômicos. Ela não tem isso, não reflete esses direitos à igualdade de gênero, ou educação, ou ambiente, ou qualquer coisa do tipo. Mas, através da cláusula de devido processo, a Suprema Corte Americana decidiu que a cláusula de devido processo protege o que se chama de direitos fundamentais, e esses são direitos fundamentais que têm sido reconhecidos durante o tempo nos Estados Unidos como sendo fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade. E esses incluem direitos à família, à contracepção, direito à privacidade, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses são apenas alguns dos direitos que a Suprema Corte reconheceu como sendo fundamentais. A pergunta recentemente tem sido se a Constituição também concede um direito a um clima saudável e estável. Então, isso me traz a próxima parte da minha palestra, que são casos de direito climático sob a lei
constitucional federal. Então, dentro dessa cláusula de due process, o que acontece? Bom, o principal caso, e na verdade o único caso no nível federal, é um caso bem conhecido, é o caso Juliana. É o Our Children's Trust versus Estados Unidos. Isso foi impetrado em 2015, então quase uma década atrás. 18 jovens iniciaram um processo contra a administração Obama com relação às suas políticas climáticas e alegaram que as políticas e práticas americanas violaram a cláusula de devido processo da Constituição americana, o que eu acabei de mencionar, e argumentaram, alegaram que a Constituição dos Estados Unidos reconhece um direito fundamental a um clima estável, e eles queriam que um juiz federal concordasse com isso. Não é uma alegação, é uma alegação que nunca tinha sido feita antes, e eles encontraram o juiz certo no tribunal certo, o juiz Van Aken, no Tribunal Distrital do Oregon. Então, existem 94 tribunais de primeira instância federais, e eles encontraram um juiz que concordava que havia uma causa de pedir dentro da cláusula de devido processo com relação a mudanças climáticas. Então, a administração Obama lutou contra o caso, mas o tribunal decidiu que um sistema climático capaz de sustentar a vida humana é fundamental para uma sociedade livre e ordeira. Isso foi em 2016. Em 2016 também, Donald Trump foi eleito presidente e eles lutaram contra este caso no sistema federal, na Tribunal de Apelação, na Suprema Corte, e 5 anos após o caso ter sido impetrado, um Tribunal Federal de Apelação, o Nono Circuito, rejeitou o caso por não ter standing. Essa é uma doutrina, eu acho que vocês já devem ter ouvido, mas é bizarro como parece. Não está na Constituição, mas é para tribunais federais e eles têm um papel de gatekeeper, de que as partes precisam ter um interesse real, um dano envolvido. E o nono tribunal decidiu que os autores não tinham esse requisito de standing, porque não existe nada, disse o tribunal, que o nono tribunal poderia fazer para lidar com os seus danos climáticos. O dano é uma questão muito grande, é internacional, é global, é baseado em políticas e é político. Então, portanto, os litigantes não tinham standing, não tinham legitimidade. Então, teve um juiz, um painel de 3 juízes, e um dos juízes teve voto vencido e contrário, e ele ficou muito frustrado com os outros 2 juízes que decidiram que não havia uma causa de pedir, e esse juiz decidiu que se eles tivessem standing, o caso teria continuado. Então, esse caso foi enviado de volta para o Tribunal Distrital com instrução para rejeitar o caso, mas o tribunal não fez isso. O mesmo juiz, Aiken, permitiu que os autores emendassem a sua alegação para adicionar uma outra alegação, que é de declaratory relief, que pede para um juiz julgar que a Constituição reconhece o direito a um clima estável. E 17 estados no país pediram permissão para intervir, o tribunal ordenou as partes a chegar a um acordo e negou permissão para entrarem no caso e concederam o requisito para emendar a alegação e definiu que o caso ia ser julgado. Então, teria sido o primeiro caso federal na história dos Estados Unidos sobre litígios climáticos no nível federal. Então,
a administração Biden recusou a colocar o caso para os litigantes e queria mais uma vez indeferir o caso. Então, acontece de novo que a Corte Federal indeferiu o caso. E eles estavam de acordo em indeferir o caso. Eles negaram a queixa porque as audições feitas não estavam de acordo. Então, aí nós temos esse litígio climático na lei federal do Common Law. Eu gostaria de falar um pouco sobre o litígio climático envolvendo a lei constitucional. Nós também temos a Common Law e a lei federal. E o que nós aprendemos aqui que não existe causa de ação para o clima a nível federal. E o motivo para isso, um dos casos que o professor mencionou, que é um caso que eu estou trabalhando, é que como o Estado tem poder, e há 15 anos esse Estado fez um caso contra uma companhia elétrica por causa do impacto no clima. Isso há 15 anos atrás. Então, a questão é se existia uma alegação de common law que pudesse ser usada pelos estados. E aí a Corte Suprema diz que não tem. E a Suprema Corte, ela tem a palavra final e ela é mais importante do que a lei dos estados. Então, quando iniciou o caso Juliana, e neste caso também contra a indústria elétrica, as leis dos estados estavam mais próximas da reclamação do que a lei total. O que nos traz a um outro nível, o nível federal, que é subnacional, que tem o litígio entre os estados. É como o Brasil, os Estados Unidos é uma república, mas é diferente. Então, ele tem o seu sistema de corte que é independente do sistema de corte federal. Então, no nível federal, nós temos as alegações, as queixas constitucionais e as outras, e isso se torna diferente no nível estadual. Vamos dar uma olhada agora. Então, primeiramente, veja os direitos do clima e nesses casos que são submetidos à lei subnacional dos estados, a lei constitucional. Nos Estados Unidos, tem 50 estados. Cada estado tem a sua própria Constituição. Não tem duas Constituições iguais e nenhuma é Constituição de estado. Ela é exatamente como a Constituição Federal. Toda a Constituição é diferente. Então, vamos ver o que os litígios foram feitos, tentando reforçar a lei constitucional dos estados que se dirigem aos problemas climáticos. E aqui eu trouxe 3 exemplos. Aqui são provisões dos estados, de 3 estados: Montana, o Havaí e o Novo México. Eu vou ler aqui essas citações porque está envolvida uma série de casos que estão acontecendo agora. Em Montana, a Constituição da Montana garante que todas as pessoas nascem livres e têm direitos inalienáveis, que incluem direito a um meio ambiente limpo e saudável. No Havaí, a Constituição garante que cada pessoa tem direito a um meio ambiente limpo e saudável, definido pelas leis relacionadas à qualidade do meio ambiente. Em Montana e Havaí, as suas provisões garantem o direito a um meio ambiente saudável. E depois tem o Novo México. O Novo México é um pouquinho diferente. Ele não garante direito a um meio ambiente limpo e saudável, mas ele exige que o governo gerencie os recursos naturais de forma a não estragá-los, a não danificá-los, a não danificar os recursos naturais. E o gerenciamento desses recursos naturais tem que ser feito para o máximo proveito das pessoas. Tem 3
constituições de 3 estados que estão de acordo com esse litígio. Primeiramente, eu vou discutir o caso real do que ocorreu no estado de Montana. Aqui, jovens, mais uma vez, todos esses casos foram trazidos por jovens. Aqui, a alegação era que Montana tinha violado a sua própria Constituição ao evitar que as agências estatais considerassem a mudança climática ao conduzir análises de impacto de meio ambiente. Então, aqui estaria contra um ato do Estado que exigia que os fatos de clima fossem considerados. Então, eles estavam alegando que não se estava tratando da mudança climática. Então, se violava o direito constitucional do Estado a um meio ambiente saudável e limpo. E quando chegou na corte, no nível do Estado, em Montana, o litígio aconteceu um ano atrás, em junho de 2023. E aí o que ocorreu? E o juiz, depois desse julgamento, que é a primeira vez que o caso climático foi a julgamento nos Estados Unidos, então ele reconheceu que a corte reconheceu que Montana estava violando a sua própria Constituição estadual. É a primeira vez nos Estados Unidos que se acorda sobre isso e que se acha válido trazer essas queixas. E é claro que isso entra nas políticas dos estados que estavam violando o direito ao meio ambiente saudável. E o direito ao meio ambiente saudável inclui o direito a um clima estável. Essa é a primeira vez que se considerou isso nos Estados Unidos. A Constituição dos Estados, considerando que, além do meio ambiente saudável, tinha que ter estabilidade no clima e que a provisão da Constituição teria que ser reforçada. E onde está o caso agora? Qual é o status desse estado, dessa queixa? Ela está em apelação. Então, o estado de Montana apelou até a Suprema Corte de Montana com o argumento oral. E algumas semanas atrás, em 10 de julho de 2024, foi feita a apelação. A decisão está pendente. Nós não sabemos se Montana ou a Suprema Corte Montana vai afirmar que existe uma decisão que vai estar de acordo com a Constituição do Estado de Montana. Fiquem ligados para ver se isso acontece. O segundo caso, no nível subnacional, que eu gostaria de falar, não é tão intricado, mas ainda é digno de nota. E isso é o Atencio versus o Estado do Novo México. A Constituição do Novo México não garante o direito ao meio ambiente saudável, mas ele fala, ele diz que o governo não pode estragar o meio ambiente e que o governo tem que proteger os recursos naturais para benefício máximo das pessoas. Então, de acordo com essa provisão, no ano passado, os que fizeram queixa eram grupos indígenas e organizações meioambientais, argumentando que o estado do óleo, o estado do Novo México, permitia a algumas indústrias de óleo e gás de violar a Constituição estadual porque estavam estragando o ar. Então, vocês estão vendo que está se tornando cada vez mais forte. Eu acho que bloqueou o professor. Desculpe, eu estou com a tela congelada. Ah, voltou, voltou. Mais uma vez, em junho, a Corte de, Corte de Estado negou
o estado de Novo México que queria indeferir o caso porque não era justificável, não tinha defesa. Então foi a corte que uma corte que botou de lado a objeção. O estado apelou e eles estavam baseados nesta questão. Havia uma causa de ação na Constituição que dizia que eles tinham o direito de apelar. Então, fiquem ligados para ver o que acontece. Os próximos casos, são 3 casos, todos eles vêm do Havaí. O Havaí é o estado número 50 dos Estados Unidos, é o mais isolado de todos. Ele tem uma Constituição que garante o direito ao meio ambiente saudável. E isso envolve 3 casos recentes. Um envolve a Companhia de Energia e Luz. Neste caso, o Estado negou o pedido de uma indústria de energia, negou o pedido de plantar e queimar árvores porque isso ia estar contra a emissão de gás estufa, e isso iria reduzir o gás estufa. E eles disseram que isso era ridículo, que isso não ia garantir nenhuma redução de gás estufa. Mas a companhia, ela desafiou o que o Estado diz. A Corte Suprema do Havaí apelou e negou o pedido de queimar as árvores. Mas a linguagem que é impressionante aqui nós nunca tínhamos visto esse tipo de linguagem usada em relação ao clima. Isso é de 1 ano atrás, de forma que a Suprema Corte do Havaí disse que a questão era se garantindo essa licença para o Havaí, se isso era do interesse público e que poderia ter problemas escondidos e consequências de longo prazo. Então, eles estão usando o sistema de precaução em relação a desastres. E a corte, então, disse que o direito a um meio ambiente limpo e saudável, ela envolve a questão da sustentabilidade. Então, que nem Montana, eles estão falando que o direito ao meio ambiente limpo e saudável, isso também inclui outras coisas. Isso exasperou a corte, que diz que agora esse caso está ficando inaceitável, e então, quando eles emitiram uma nota 3 dias atrás, em segunda, e esse dia foi o dia mais quente registrado no mundo, que ocorreu lá. Então, a corte do Havaí disse: nós temos que fazer alguma coisa. O segundo caso ali no Havaí é um caso contra o governo. Antes era mais uma questão de uma empresa governamental, mas agora foi contra o governo, que é o Departamento de Transporte do Havaí. E nesse caso, como em vários outros, pessoas jovens estão frustradas, estão indo para as cortes em busca de respostas. E eles então olhando, eles disseram que a Constituição do Havaí estava sendo violada pelo Departamento de Transporte do Havaí, dizendo que eles estavam construindo rodovias e outros tipos de transportação pública que usam combustíveis de alta emissão de carvão e etc. Então, pessoas jovens estavam argumentando que
o Departamento de Estado está consistentemente priorizando a construção de rodovias, em vez de pensar em outras formas de transporte menos poluentes. E a Corte do Havaí disse que esse caso poderia ir adiante. Então, depois do caso de saúde do ano passado, os queixantes vão ir adiante com o caso para tentar chegar na corte. Parece que esse julgamento vai acontecer. Seria a segunda vez que o clima vai ser colocado na corte. Mas menos de um mês atrás, em 21 de junho, houve um acordo. O queixante era Navarrine versus Havaí, e eles disseram que o Departamento de Transporte requer. Eles estavam requerendo que o Estado garantisse zero emissões em 20 anos e que criassem um tipo de consulta ou de escritório para cuidar da mudança climática. É o primeiro episódio desse tipo que jamais aconteceu nos Estados Unidos, que apela para o governo dos estados em relação ao direito ao meio ambiente e provisões para evitar a mudança climática. Isso são leis dos estados. Mas agora, por último, mas não menos importante, vai ser a common law. Tudo aquilo que vocês já escutaram não era lei federal. E a respeito da common law do Estado, então, como ela ultrapassa todas as outras instâncias, ela tem problemas, ela tem defeitos, mas como nós vamos ver como a lei nacional vai se dirigir a essas mudanças climáticas? Apenas alguns exemplos. Muitos desses casos já ocorreram nos Estados Unidos. Em volta de 30 casos foram feitos por governos estaduais, e a Common Law, por exemplo, de Porto Rico, fez uma queixa agora, que vai parar na lei federal. E alguns outros estados, como Califórnia e Delaware, eles estão trazendo queixas de municipalidades como Chicago e Baltimore. Então, são queixas que são baseadas na common law, que são contra as maiores emissores de carbono, petroleiros, indústrias de energia, transporte, etc. Vocês têm uma ideia. Tem 30 casos que estão indo até as cortes superiores envolvendo o common law. O que eu vou focar aqui é uma que foi trazida pela cidade de Honolulu, com a questão da água, que eles colocaram essa queixa contra a Sunoco, mas esse também incluía a Shell e outras companhias petrolíferas que eu já mencionei. Então, a respeito disso, 8 meses atrás, a Corte Suprema do Havaí, isso é uma alegação que tem acontecido por 5 anos. A Sunoco se defendeu, mesmo assim a coisa foi adiante. Em último outubro, a Suprema Corte do Havaí rejeitou as alegações da Sunoco e seu apelo na sua moção de indeferir por falta de jurisdição e falha de colocar uma queixa. Então, a Corte Suprema do Havaí permitiu que o caso fosse adiante, mesmo com uma série de objeções. Os grandes emissores de carbono aqui estavam envolvidos. Então, isso foi adiante pela Corte Suprema do Havaí. Em fevereiro deste ano, o Real Sunoco e outros, eles pediram à Suprema Corte, e isso é bastante fora do comum. Então, é uma litigação que pede para a Common Law Federal se meter na lei do Estado. A questão é se a lei federal é mais importante que as alegações do Estado. Então,
a queixa é que as causas supremas da Constituição dos Estados Unidos, ela diz que os estados têm que pensar em causas de ação para os estados. E isso tudo mostra que a Constituição Federal seria atingida se fosse considerar essas questões. Então, quem é o mais importante? A lei federal, ela ocupa um campo muito maior e que não existe campo para a lei federal agir. Então, Sunoco entrou com um mandado de certiorari. E, bom, há um mês atrás, ele pediu à administração Biden, através do Solicitor General, para expressar as suas visões sobre se as alegações do Estado sobre o clima são impedidas pela Constituição Federal ou a Lei de Ar Limpo. Então, o último ponto nesse slide é a consequência lógica dessa decisão. Pode significar que, se a Suprema Corte conceder este pedido e concordar com o Sunoco, isso significaria que não haveria muitos lugares para entrar com pedidos climáticos no nível estadual e talvez nem até no nível federal em common law. Talvez todos seriam impedidos. Significa que não haveriam tribunais que poderiam conhecer pedidos no nível estadual ou federal sobre mudanças climáticas, que é a preocupação mais importante enfrentada pela humanidade agora. Então, essa é uma revisão e uma atualização sobre litígios climáticos em geral no mundo, e os Estados Unidos têm 2/3 desses, e litígios baseados em direitos climáticos, e existem muitos desses nos Estados Unidos. Alguns avançaram um pouco, mas ainda há muito a ser visto, porque os casos de Montana foram recorridos, o caso do Havaí, Sunoco, é um caso muito importante, provavelmente vai para a Suprema Corte, o caso de Novo México também foi recorrido, e outros casos foram extintos. Então, essa é uma atualização sobre o estado atual, sobre litígios climáticos, especialmente direitos climáticos, e eu espero que isso tenha sido útil. Obrigado. Com isso, eu devolvo a você, professor. Muito obrigado, professor May, por esta brilhante palestra aí. E como eu mencionei antes, você tem uma perspectiva única, onde você combina perspectivas muito profundas e da prática do direito com um conhecimento escolástico muito profundo. Então, parabéns. Eu vou começar e eu quero mencionar que todos podem fazer perguntas para o professor May. E apenas coloquem as perguntas no chat. Bom, vou começar. Estão me ouvindo? Então, professor May, primeiro, parabéns por esta brilhante palestra, que foi muito clara, muito direta, mas ao mesmo tempo profunda e ampla. Eu sempre ensino aos meus alunos, sempre que eu dou uma palestra, uma aula, eu tento organizar os litígios climáticos, o que não é muito fácil, porque todos estão fragmentados e afastados, não são um corpo coerente. Mas nós temos uma primeira onda de litígios climáticos nos Estados Unidos e no mundo, e eu vou usar isso
aquele caso da American Electric versus Connecticut como um exemplo em que, nestes casos, eles utilizaram, os litigantes utilizaram tort law para lidar com questões climáticas. Existe o caso Juliana, em que questões constitucionais e confiança do público estão mais no centro, no cerne do debate. Nós temos uma terceira onda, que eu diria, em Held versus Montana, e o caso do Havaí, que você apresentou, que são baseados no common law estadual e no direito constitucional estadual, como você mencionou, e eu me pergunto se poderíamos mencionar que existe uma quarta onda de litígios climáticos em que parece estar crescendo novamente, e estes novos casos são contra corporações, e eles estão utilizando tort law e também utilizando responsabilidade civil. Então, a minha pergunta, após descrever essa evolução dos litígios climáticos, essa descrição crua que eu fiz, mas a responsabilidade civil está de volta ao jogo e ela vai ter sucesso em seu objetivo de fazer as corporações e companhias torná-las responsáveis pelas suas emissões. Eu queria ouvir a sua opinião e eu queria saber sobre o que o senhor pensa sobre esta nova onda de litígios climáticos. Obrigado pela pergunta. Novamente, só quero verificar que o meu áudio está bom. Consegue me ouvir ainda? Sim. Eu acho que esta é uma ótima pergunta. E são duas perguntas. Se o common law está de volta, e a resposta é sim. E a segunda pergunta é se é provável que tenha sucesso. E eu acho que o júri ainda está em aberto quanto a isso, mas até então, não. Até então, pedidos dentro do common law foram ajuizados e todos os argumentos foram de procedimento, ou seja, se as alegações, os pedidos ajuizados por estados, se eles pertencem nos tribunais federais ao invés de estaduais. Eles argumentam que quando os estados ajuizam ações no tribunal estadual, existem alegações que deveria ser no sistema federal. E no nosso sistema, nos Estados Unidos, o direito estadual diz que poderiam ter sido ajuizados no tribunal federal, poderiam ser removidos para o tribunal federal. Me desculpe pela complexidade, mas então se eu quero iniciar uma ação contra uma corporação e eu poderia fazer tanto no nível estadual como federal, mas eu escolho fazer isso no nível estadual, o réu pode ter o caso removido para o tribunal federal. Então, para a maioria dos casos estaduais baseados em common law, os emissores de carbono fizeram essa alegação. Isso leva tempo, às vezes anos, 2, 3 anos, apenas para responder essa pergunta sobre qual tribunal tem a jurisdição. Após isso, existem outros tipos de perguntas, como sobre se o tribunal tem competência, eu acho que é a expressão utilizada em português, nos tribunais brasileiros. Nós chamamos de jurisdição pessoal, se o tribunal pode exercer jurisdição sobre o réu, ou se o réu tem o que se chama contato mínimo com isso. É outra questão de processo, e existem outras questões, se eles têm legitimidade ou standing. Então, essa é uma longa resposta, professor, mas o ponto é que até então,
Os causas de pedir em common law estão de volta ao jogo, mas não sabemos ainda qual jogo é esse. Quanto aos méritos, porque não chegamos ainda ao mérito em nenhum desses casos. Em nenhum caso ainda houve um julgamento com um júri, sem mencionar um juiz em que produtores de carbono tenham cometido fraude ou práticas enganosas, porque os casos estão ainda avançando em questões de processo que não foram resolvidas. Nós nunca vimos nada como isso nos Estados Unidos. O mais próximo é o caso sobre cigarro, há 20 anos atrás, e mais recentemente casos envolvendo oxicodona e a família Sack e Purdue Pharma, mas nunca nessa escala. E isso faz sentido, porque mudanças climáticas é uma questão local, mas é uma questão global, envolve políticas e política e procedimento, processo, então são casos muito complicados e que, portanto, merecem uma resposta complicada, mas obrigado pela pergunta. Obrigado pela sua resposta. É interessante como a evolução de litígios climáticos se desenvolve, porque eu passei o último mês de janeiro em Nova Orleans e uma coisa que eu aprendi lá foi que um caso em que você trabalhou, o caso Comer, eu conversei com vários juízes e advogados, e eles sempre mencionam que Comer 1 e Comer 2, Comer 2 e 1, apesar de não terem tido sucesso na decisão final, na sentença, eles tiveram muita influência na próxima geração de casos climáticos após o Katrina em Nova Orleans e na Louisiana. Então, é interessante como às vezes esses casos eles parecem não ter sucesso, mas eles preparam a base para a próxima geração de litígios climáticos. Então, o seu trabalho é um trabalho impressionante em justiça ambiental e constitucional nos Estados Unidos e no exterior. Nós temos aqui conosco Carolina Merida, que é professora na Universidade de Rio Verde. Ela é membro do nosso centro. Ela foi a minha orientadora e ela do meu doutorado, e ela agradece pela sua palestra, e também Henrique, que é o nosso aluno e é meu orientando aqui na Unicinos. Ele pergunta se você entende que litígios climáticos podem ser vistos como uma ferramenta para representar a evolução dos direitos climáticos. Qual é a pergunta? Perdão, não ouvi. Henrique está perguntando se você acha que poderíamos representar litígios climáticos como uma ferramenta que traduz a evolução de direitos climáticos e ambientais para uma nova dimensão. Deixe-me fazer um conjunto de perguntas, acho que funcionaria melhor. Ângela, nossa pós-doutoranda aqui na Unicinos, no nosso Centro de Direito Ambiental, ela pergunta se que obstáculos ou barreiras você acha que previnem que litígios climáticos tenham sucesso e que estratégias poderiam ser utilizadas para superar estes obstáculos? E, finalmente, Rafaela, que também é membro do nosso centro, ela
é a nossa aluna de doutorado e é a juíza federal, e ela faz duas perguntas sobre common law enfrentando geradores de carbono, se você acredita que esse conjunto de ações poderiam resultar em um acordo em que os geradores de carbono aceitariam pagar valores para medidas de adaptação e também perdas e danos. E também ela pede para comentar sobre as suas impressões quanto à lei de Vermont. E aprovou um tipo de superfundo climático e que coloca os geradores de carbono, os maiores geradores, também responsáveis por pagar por essas medidas de adaptação, com base em alguns cálculos e ciências de atribuição. Eu vou parar por aqui e depois voltamos a mais outras perguntas. Você conseguiu pegar as perguntas? Vou tentar. Não sei, mas se eu deixar alguma coisa de fora, eu posso falar depois. Então, essas perguntas são de alto nível, então eu dou os parabéns a você e aos seus colegas pelas conversas e o ensino que com certeza está gerando dividendos com seus alunos e com o judiciário. Então, obrigado. Bom, então vamos lá. Sobre litígios climáticos como uma ferramenta para avançar os direitos climáticos, se eu entendi a pergunta, eu concordo que sim, litígios climáticos são uma ferramenta para fazer avançar os direitos climáticos. Não há outra maneira de avançar em direitos iniciando, ajuizando processos, e não apenas nos Estados Unidos, pedidos por direitos são centrais para fazer cumprir as constituições do Brasil, da Índia, do Paquistão e muitas outras. Eu posso citar vários exemplos. Então, de certa maneira, os direitos climáticos são a última e melhor esperança para as pessoas que são afetadas por mudanças climáticas, porque nós não temos um acordo internacional que tenha limites exigíveis, não temos um mercado de carbono internacional para regular ou gerenciar as emissões de carbono, então nós estamos presos com o que sobrou e que são os direitos. Então, sim, litígios climáticos podem ser utilizados para promover direitos. E como eu mencionei, pelo menos nos Estados Unidos, existe muito mais som do que sensação com relação a isso. Tem muito mais atividade do que ação de fato no solo. Então, pode ser diferente no Brasil. Essa é a minha primeira resposta a essa pergunta. Passo para a próxima pergunta ou espero uma resposta da pessoa que fez essa primeira pergunta? Não, você pode continuar com a próxima. Eu acho a próxima, acho que o nome é Ângela, mas não tenho certeza, é sobre barreiras a litígios climáticos e como superá-las. Existem muitos obstáculos, especialmente em litígios climáticos. Um sendo que, pelo menos no nível constitucional, nos Estados Unidos, é muito difícil, envolve aprendizado e muita experiência para aqueles que iniciam ações desse tipo, e você precisa de um nível adicional de experiência e familiaridade com a ciência, e é difícil de encontrar essas pessoas. O meu background, eu tenho sorte, porque o meu background é em engenharia e em direitos humanos, então, combinando esses dois, eu sou adequado para lidar com esses casos, porque eu estou confortável com a ciência e com o direito, mas é difícil encontrar pessoas com esse tipo de background neste campo. Outro obstáculo é que os juízes não estão muito familiarizados com casos baseados em clima, porque
casos de direitos climáticos nos Estados Unidos, não existem muitos deles. Então, o caso de Montana é apenas é o primeiro do seu tipo que foi ajuizado em Montana. Então, os juízes estão aprendendo para os defensores, o advogado, mas também para os juristas. Então, é algo a ser superado. Outra coisa é recursos. Advogados de direitos humanos nos Estados Unidos não são pagos em geral. Nós não temos um meio de ser pago por isso. É pro bono. Todo o meu caso de interesse público é feito gratuitamente, mas advogados e outros defendendo empresas e os geradores de carbono recebem grandes somas. Então, existe um desequilíbrio entre recursos disponíveis para ajuizar essas ações. São todos esses atributos da lei americana que mantém a corte ou evita que a corte vá adiante, como o caso de Montana. É o primeiro caso na história americana que o clima foi colocado em julgamento, literalmente em julgamento. Estamos ouvindo de especialistas das causas e efeitos da mudança climática. Estamos ouvindo dos seres humanos como a mudança climática afeta as suas vidas. É a primeira vez que acontece. E o motivo disso é que tem todos esses obstáculos procedurais que, para manter esses casos nas cortes. E a questão dos recursos esses casos sobre o clima são muito poucos os que vão adiante. Você pode contá-los na mão. Tem outros obstáculos também a serem mencionados. Por exemplo, encontrar advogados, a corte adequada, construir os casos, pessoas que sejam defensoras, que entendam os casos, em adição a todos os outros problemas. Não é fácil ultrapassar esses problemas. A melhor coisa, eu acho, que na lei e na vida é manter-se tentando. Se você é batido, levante e continue a tentar. E tem esses mecanismos para levar essas queixas aos juízes. Voltamos ao caso da Juliana, que é um caso federal, que é o primeiro do seu gênero, nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. Então, fique tentando. Nos casos da NET, mesmo que a primeira parte foi indeferida, é a primeira vez que qualquer juiz federal nos Estados Unidos, pela primeira vez, reconheceu um direito constitucional a um clima saudável. E também, na caso de apelação, nós temos um julgamento federal que está mudando. Uma coisa que antes seria inconcebível há uma década atrás. Então, é necessário imaginação e inovação e muita energia e muita persistência para conseguir. Fique tentando, que as queixas podem ser levadas adiante e alguma corte vai escutá-lo. Ou você vai encontrar um juiz que vai escutá-lo. Quem o juiz Sully em Montana, ou que nem o Wilson no Havaí, isso leva. Às vezes é necessário apenas um juiz para reconhecer a queixa, o que me traz de volta ao caso do Brasil. Eu não sou um especialista na lei brasileira, principalmente a lei do clima, mas eu já li alguma coisa. Eu estive falando com o professor Marcelo e o Gustavo Dantes também, e comparando os casos de direito ao clima nos Estados Unidos ao Brasil, e voltando ao que fazer para ultrapassar os obstáculos. Isso se foca nas diferenças dos nossos sistemas. Os Estados Unidos não têm um ministro público que tem autoridade para reforçar direitos humanos e trazer queixas. Nós não temos nada do tipo que vocês já têm aqui. Então, é uma diferença para continuar a ser discutida. Então, potencialmente,
os ministros públicos no Brasil, eles têm mais autoridade e mais capacidade, mais vias para fazer os maiores emissores de carbono serem responsabilizados, mais do que os Estados Unidos. Por exemplo, litigantes como o professor aqui, eles estão abrindo um caminho para vindicar um interesse público para que se enderecem à mudança climática. Tem muitos obstáculos que não existem no Brasil, por exemplo. Não existe a mesma forma que tem no Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, de certa forma, vocês teriam um caminho mais fácil. Eu sei que não é fácil, mas dito isso, tem muitos mais casos no sistema judiciário brasileiro que no sistema americano, principalmente das que chegaram à Corte Suprema. A gente só tem 70 casos ao ano e os Brasil tem muito mais. Então, pode levar mais tempo para fazer a litigação do caso no Brasil. Pode ter outras formas, talvez o caso nunca veja a luz do dia, que nem nos Estados Unidos, mas, então, de forma geral, são alguns pensamentos sobre os obstáculos que temos e como ultrapassá-los. Essa é a segunda pergunta. E a terceira, deixa eu checar aqui. Nós estamos em vídeo, né? Então, o terceiro aqui é sobre a Common Law, a Lei de Jurisprudência dos Estados Unidos. A Rafaela, não sei se eu estou certa com o nome. E a respeito das queixas sobre o clima no futuro, isso também se liga à pergunta do professor Cavalos. Então, a Common Law, correntemente, atualmente, ela não provém uma causa de ação. A gente ainda usa a Common Law dos estados. Então, como tem uma ação adequada a ser feita nas leis estatais. É tudo leis estatais. Tem muita jurisprudência e muitas aplicações para common law, mas em particularmente esse caso do Havaí, o caso da Sunoco, se a Suprema Corte garante que vai ouvir o caso, seria uma grande coisa. 1% dos casos que aplicaram que conseguem ir adiante. Então, é realmente raro ter um caso que chegue à Suprema Corte. Mas se a Corte garante e está de acordo com os emissores de carbono, significa que os estados não podem fazer o que a Sunoco fez. Então, existem leis, as leis de Superfund, que fazem as pessoas responsáveis. E isso se relaciona com a mudança climática. Isso aconteceu no estado de Vermont, e isso permitiu que o estado de Vermont coletasse dinheiro para prevenir os efeitos adversos. Isso é mitigação e realocação. Se desenvolveu um fundo para isso. No nível federal, nós não temos isso. O clima não existe. E nenhum estado tem uma lei para o clima. O Vermont é o primeiro estado que cria esse tipo de fundo que vai ser coletado por aqueles responsáveis. Voltando ao caso do Havaí, do Sunoco, na Corte Suprema, ele potencialmente poderia decidir que qualquer lei de estado está conflitando ou com a Constituição Federal ou com os atos federais, ou são menos importantes que a lei federal. Então, é provável. Então, vai ter desafios legais para conseguir levar a lei também adiante.
E às vezes a lei viola um outro aspecto da Constituição Federal dos Estados Unidos, que é uma lei que ele chama de dormente, que previne que os estados tenham alguns privilégios. Então, de alguma forma, a lei climática vai favorecer os negócios locais em detrimento de outros fora do estado, por exemplo, os grandes emissores de carbono. Isso tem que ser visto, como isso vai ser resolvido. Então, como nos Estados Unidos tudo vira litígio, a minha dica seria que isso vai adiante. Isso são 3 perguntas que eu espero que eu tenha respondido o que foi perguntado, mas as coisas ainda não estão definidas. Sim, você respondeu. Eu estou feliz que você mencionou o artigo que você é coautor com Marcelo Dantas e com Luciano Bauer. Eu recomendo fortemente, sugiro que a audiência leia essas notas. É uma questão dos direitos climáticos no Brasil e nos Estados Unidos e a sua convergência e seus contrastes. E foi publicado, se você me ajudar aqui, você pode me ajudar, foi publicado em Washington? É isso? Não, foi publicado no, no Case Western Result, durante um congresso internacional de lei. Isso foi publicado 1 mês e meio atrás, ele é recente e, e é um, um mergulho muito interessante e muito importante, uma porta importante comparando os dois esquemas. E é muito raro que se compare 2 tradições de sistemas legais. E o professor Marcelo Dantas, ele é muito conhecido, um erudito muito conhecido em lei ambiental e é uma pessoa que tem vários litígios no Brasil, é o meu amigo e, e ele é um colega maravilhoso. Da mesma forma, Luciana Bauer é uma aluna de JD nos Estados Unidos e ela foi uma juíza federal que teve um trabalho muito grande na lei climática também. Então, eu recomendo fortemente a leitura desse texto e desse artigo, e nós estamos trabalhando com esse texto com os nossos alunos do GD. As últimas 2 perguntas, elas vêm de Robson Miranda, que é um aluno de PhD na Lei Internacional do Meio Ambiente em São Paulo, e ele diz primeiro, muito obrigado pela palestra, foi muito esclarecedor. A minha questão, entender o litígio de clima pode ser uma ferramenta para entender o governo e estender a possibilidade de participantes que não são dos estados e que estejam relacionados com os direitos fundamentais da pessoa? Isso é uma pergunta do Robson, eu dou as boas-vindas a ele. E nós também temos aqui perguntas muito interessantes do Gabriel. O Gabriel é um aluno de educação física, Daniel Rampon, e ele pergunta: você acha que as catástrofes afetando os Estados Unidos têm alguma influência humana e, portanto, o que pode ser a população do Rio Grande do Sul? O que a gente pode aprender dos Estados Unidos para prevenir esses desastres climáticos? Isso é uma pergunta muito interessante e muito obrigada, Gabriel e Robinson, pelas suas perguntas e por estarem participando da nossa conversa. Professor, então, professor, qual era a primeira parte
da pergunta do Gabriel, por favor. Alguma coisa sobre catástrofes? Sim, você entende, você, deixa eu encontrar aqui. Você acha que as catástrofes afetando os Estados Unidos agora, se elas têm a causas humanas? Se essas catástrofes que afetam os Estados Unidos têm causas humanas? Essa é a primeira parte. Eu sei que ela é difícil. Muito bem. Eu vou ver a questão do Robinson primeiro. Sim, eu estou de acordo que esses litígios sobre o clima é uma ferramenta pa para a governança meioambiental. As ferramentas tradicionais para o meio ambiente, elas são internacionais, elas atravessam fronteiras. Toda a mudança climática, ela está baseada também em acordos que nem o Protocolo de Montreal, que tentou proteger um pouco. Nós temos também convenções sobre as leis dos mares na Convenção de Basel. Eu poderia citar várias. A Declaração Real, e por isso que o Brasil é tão importante nesses eventos que estão ocorrendo nos acordos, os SPGs. Então, litígios privados são uma forma não convencional de se dirigir a problemas internacionais. Mas, levando que nós não temos acordos internacionais que não reforçam os acordos de Paris, nós estamos há 10 anos do Acordo de Paris, que foi mais ou menos pioneiro. Então, esses litígios sobre o clima, às vezes se tenta preencher as lacunas para fazer progresso. Se você tivesse acordos internacionais, por exemplo, sobre as emissões de carbono internacional, nós não estaríamos tendo essa conversa agora sobre os direitos climáticos, porque não tem questões sobre o ozônio. Existem questões sobre o ozônio, porque existe um acordo internacional que gerencia esses problemas, daqueles que a gente não tem esse acordo do ozônio para o carbono. Então, a gente tenta se endereçar a esses problemas de outras formas. O desafio disso, parte dele também é diferente na lei internacional, que é o papel da democracia. As questões climáticas são democráticas e eu tendo a ser em favor de abrir cortes e juízos para escutar queixas baseadas em direitos humanos, especialmente no caso quando é o direito da maioria. No entanto, quando os juízes eles emitem as suas opiniões, eles sempre falam em casos privados que afetam poucas pessoas ou a população numa comunidade. Isso seria democrático, porque você tem poucas pessoas, no caso da saúde, que 11 pessoas são testemunhas num julgamento que tá fazendo políticas. Então, em estados gigantes dos Estados Unidos. E não é por causa de um referendo público, não é por causa de uma legislação, mas é porque houve uma causa de ação privada. E a gente deve entrar questões majoritárias que afetem mais pessoas. Então, como reconciliar isso? A democracia geralmente é vista como um bem da sociedade, geralmente. Mas quando se trazem ações que iria favorecer apenas poucas pessoas, 5 pessoas, e não tem o benefício de um objetivo plenamente democrático, isso não tem uma entrada democrática. Isso é uma coisa. É claro que parcialmente eu respondo a sua pergunta sobre os obstáculos para ter direito climático, eu sei, mas
mas também é o meu raciocínio, o que eu penso sobre a pergunta do Robinson. O Gabriel, a questão sobre as catástrofes. Sim, eu acho que existe bastante aceitação sobre isso, que as catástrofes, muitas delas são causadas por mudança climática, que ou se não foram causadas por seres humanos, foram induzidas por seres humanos. Então é todo o globo que estamos experienciando problemas como nunca antes. Os incêndios de floresta, incêndios completamente desgovernados e assim por diante. Então, existe uma aceitação geral que os combustíveis, o uso dos combustíveis fósseis nos últimos 200 anos é largamente responsável por esses efeitos catastróficos. E só está ficando pior. Só está ficando pior à medida que o planeta continua a aquecer e aquecer de forma cada vez mais rápida. Então, é muito pior que as previsões de 10 anos atrás. Então, este ano vai ser mais quente da história e o próximo vai ser ainda mais quente, o próximo ainda mais. E o que fazemos sobre isso, quanto a isso? A segunda parte da pergunta, Gabriel, pelo menos como eu entendi, é o que podemos aprender com os Estados Unidos, se eu entendi bem a pergunta. E, sinto muito em dizer, mas temos muito a aprender, mas nada é muito bom. O debate sobre mudanças climáticas tem sido muito divisivo nos Estados Unidos e também existem questões econômicas e tanto car carvão e petróleo e gás é produzido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sido, nos últimos 3 anos, o maior produtor de petróleo e gás no mundo. Então, isso não é consistente com mitigar as mudanças climáticas, mas, por outro lado, existe progresso no nível federal. A administração Biden aproveitou e o Congresso aprovou a a legislação ambiental mais ambiciosa da história dos Estados Unidos e talvez do mundo. Tem um nome estranho, a Lei de Redução da Inflação, mas ela coloca dinheiro por trás de energias renováveis, no final das contas, e coloca dinheiro em mitigação de mudanças climáticas. Então ela não regula os gases estufa, mas promove e subsidia alternativas à queima de combustíveis fósseis. Então, isso vai levar algum tempo, mas enquanto isso está acontecendo, existem outras coisas sendo feitas para compensar os ganhos que tivemos nos últimos 5 anos. Por exemplo, a viagem em jatos particulares aumentou em 5 vezes, começando com a pandemia. Mais pessoas começaram a voar em aviões privados e agora se tornou muito mais comum. E jatos privados, se pensarmos na quantidade per capita, ela gera 10 vezes mais carbono do que aviões comerciais. Então, existem vários obstáculos e eu acho que tem um papel para o direito e eu espero que, antes de eu deixar esse planeta, que espero que ainda exista um acordo internacional com limite sobre geração de carbono. É isso que eu espero, porque essa seria a melhor maneira de conseguir fazer um bem maior para a maior parte das pessoas do planeta. Enquanto isso, nós usamos os mecanismos que nós temos. Sim, você respondeu, professor May, eu também tenho esperança. Nós temos mais uma pergunta, se o senhor puder responder. Caroline é nossa aluna de doutorado e sou orientador dela na Unicinos.
E e ela pergunta sobre governança climática e ambiental. Se você acha que nos Estados Unidos os níveis de governança são eficazes para lidar com mudanças climáticas e, além disso, levando em consideração a governança global ou multinível, quais são as suas ideias sobre estratégias de governança? O que o senhor pensa sobre estratégias de governança para lidar com essa questão global que temos que resolver localmente? Eu não tenho certeza se eu fui claro, mas me avise se você entendeu. Bom, vou tentar responder. Obrigado, Caroline. São perguntas muito interessantes, todas. Essa pergunta tem a ver com como resolver o problema, que mecanismos podemos usar? Bom, minha palestra não envolveu o que está acontecendo no nível global ou internacional, mas tem coisas acontecendo, como um tribunal internacional de justiça vai emitir uma opinião logo mais sobre as obrigações das gerações atuais para as gerações futuras quanto a mudanças climáticas. Então isso é na ICJ, e existem petições sendo consideradas em entidades. Uma que eu penso sobre mudanças climáticas na Comissão Interamericana para Direitos Humanos, pedindo também um parecer consultivo, também pelas mesmas razões da ICJ. As Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, 2 anos atrás, reconheceu o direito a um ambiente saudável e 3 anos atrás, o os direitos humanos das Nações Unidas também fez a mesma coisa e o Conselho Europeu está considerando um tipo de mecanismo para lidar com o direito a um clima saudável e a relevância destes achados ou desses desenvolvimentos também se manteve no Havaí, em que os tribunais decidiram que o direito a um ambiente saudável incorpora esse direito implicitamente. Então, a um clima saudável. Então o que eu penso sobre tudo isso? Como eu mencionei antes, eu preferiria um acordo internacional sobre emissões de carbono, com limites exigíveis. E um mecanismo de disputa e provisões para transferência de tecnologia e também para reparações, para pagar aos países que foram os menos responsáveis por mudanças climáticas, mas os mais afetados pela relocação. Eu Essa seria a minha preferência se chegarmos nesse ponto. Fora isso, seria buscar acordos regionais para lidar com o clima. Então, existem algumas entidades que fazem isso, começando com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas outras incluem dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção Africana de Pessoas e Direitos Humanos, então essa é uma abordagem razoável. E eu acho que a menos eficiente, em geral, seria ir país por país, iniciando processos para lidar com mudanças climáticas, mas isso é o que nós temos no momento, porque não temos um acordo internacional. Mas talvez eh, seja possível fazer mais progresso nisso, e eu acho que o Brasil pode ser um divisor de águas para isso. Eu ainda estou esperando alguém para me dizer que por que que por que que eu estou errado, mas existe uma questão importante na lei que eu pelo menos acho eu não conheço em outro lugar do mundo, que é a autoridade que o Ministério Público tem para proteger e fazer cumprir os direitos constitucionais, incluindo buscando indenizações. Então, o meu entendimento é que os o Ministério Público pode ajuizar ações contra
produtoras de carbono por, violação do artigo 225 da Constituição e eu vejo isso como uma raiz legal que é única e que pode fazer a diferença também. Então, agradeço pela pergunta, acho que é muito interessante. Nesse momento, com a emergência climática, eu acho que nós temos que tentar tudo possível para promover justiça de resultados e mitigação e compensação e responsabilidade por isso. Professor May, eu preciso agradecê-lo muito por essa brilhante palestra e essa sessão de perguntas que foi muito produtiva. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria agradecer também o nosso departamento de TI da Unicinos. Muito obrigado por tornar isso possível. Também queria agradecer aos tradutores, Ramiro e Márcia, muito obrigado. E ao nosso centro, que nós chamamos de grupo de pesquisa aqui no Brasil, o qual eu coordeno e sou o diretor, sobre direito ambiental, direito climático e direito de desastres, e se chama Direito, Risco e Ecocomplexidade. Eu queria agradecer todos os membros que tornaram essa aula magna possível e tivemos quase 100 pessoas aqui durante a sua palestra, professor May. Tivemos 93 pessoas exatamente aqui. Então, para esse tipo de assunto, que é um assunto bastante específico, mas devido à sua brilhante carreira e todo o trabalho que você fez até então e o seu histórico, todas as pessoas vieram para prestigiar a sua palestra. Muito obrigado novamente, eu espero que possamos tê-lo aqui pessoalmente logo e nós continuamos a ler o seu trabalho e a sermos inspirado por isso. Muito obrigado, professor May. Obrigado, professor, obrigado a todos, espero que vocês tenham um ótimo dia e mantenham o contato, certo? Tchau, pessoal, muito obrigado por assistirem essa palestra, essa aula magna do nosso programa de doutorado. Adeus.